Pessoal, voltamos, tá? Com a parte 2, tá, da aula. Campo elétrico gerado por uma carga fixa. Pessoal, aquela carga, o Qzão que a gente viu agora há pouco, no campo elétrico dele, ele tem um seguinte, ele tem um sentido do campo elétrico. Quando a carga é positiva, o campo elétrico dele vai sempre apontar para fora, tá? Ele vai estar afastando a carga elétrica. Na carga no campo positivo, a gente fala que ele é divergente. Ele sempre aponta para fora, divergente. Na carga de campo elétrico negativo, o campo dele sempre vai apontar para dentro. Sempre vai ter setinhas que estão apontando para dentro dele, tá? E a gente vai chamar esse campo elétrico de convergente. Ele estava sempre apontando para dentro, tá? Aí vai ser o seguinte, pessoal. Se eu tiver uma carguinha aqui até aqui, ela vai aplicar uma certa força, tá? Aplicou uma certa força. Se eu tiver o dobro da distância, pessoal, vai ser o quê? Que essa força vai ser calculada pelo dobro, vai ser dividido pela força, que tem duas vezes, elevado por 2, tá? Elevado ao quadrado. Então a força vai ser igual, vai ser 4 vezes menor do que a primeira força aqui. Se eu tiver um campo elétrico, lógico que quando está mais próximo, a força do campo magnético vai ser maior que quem está mais próximo. E quem está mais longe vai ser quanto? Vai ser o que? Uma força 4 vezes menor. Se eu tiver aqui, pessoal, ó, na mesma distancinha, ó, eu tenho uma terceira força aqui, que ela está uma distância, de 3 vezes. Então, da primeira. Então vai ser, ó, a força dessa daqui vai ser o que? Dividida por 3 elevado ao quadrado. Então a força desse vai ser uma força que vai ser 9 vezes menor a força do primeiro, tá? Para calcular, pessoal, a intensidade do campo, a gente usa uma fórmula, que a fórmula é o ECA que droga. É tão ruim que é uma droga elevada ao quadrado, tá? ECA que droga. Aonde o E, pessoal, é a intensidade do campo, tá? Que é o campo. Eu quero saber quanto de... Se eu tiver uma certa distância aqui, ó. Se eu quiser começar a colocar valores numéricos, tá? Aí eu coloquei ali e dei a distância. Quanto que é o valor, pessoal, do Qzão, tá? Aqui é a carga. Aqui, pessoal, a distância. Aqui é a constante do vácuo, tá? Ela tem um valor fixo, que é 9 vezes 10 a nona. Esse valor, toda vez que ele for calculado, sempre vai ser no vácuo e vai ter esse valor fixo para a gente calcular. As unidades de medida, pessoal. O campo elétrico a gente já viu na aula que é quanto? Qual que é a unidade dele de medida? Newton Coulomb, né? Carga elétrica, pessoal, em Coulomb. E a distância vai ser em metros. Se não tiver em metros, pessoal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que converter, tá? Pessoal, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela sempre vai ter acontecendo nela. Se o E é uma grandeza vetorial, deixa eu colocar aqui que dá para ler. O E é uma grandeza vetorial, ele sempre vai ter a intensidade. A intensidade, a direção
e o sentido, tá? Então, pessoal, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Qual que é a intensidade dele? A intensidade do campo a gente vai dar pelaquela formulinha do ECA que droga. A direção dele, pessoal, olha só, a direção dos dois campos elétricos, sendo positivo e negativo, é uma direção radial. O que isso quer dizer? Que ele é perpendicular a 90, ele é perpendicular à circunferência no ângulo de 90 graus, tá? Ele é perpendicular aqui. Então ele é radial. E qual que é o sentido dele? Se ele for positivo, ele vai estar fazendo o que, pessoal? Ele é divergente. Ele está fazendo o que? Ele está afastando. Se ele for positivo, ele é divergente e tem o que? Um afastamento. Se ele for negativo, pessoal, olha só, ele está aproximando. Se ele estiver aproximando, então, ele tem uma aproximação. Ele é convergente, né? Pessoal, agora então nesse último vídeo agora que eu vou postar dessa aula de hoje, vai ser só resolução de exercício, tá? De campo elétrico e de intensidade de campo, tá? Encontro vocês lá. Até!